Diz assim, Lucas 22, verso 39: E saindo foi, como costumava, para o monte das oliveiras. E também os seus discípulos o seguiram. Quando chegou àquele lugar, disse-lhes: Orai, para que não entreis em tentação. E apartou-se deles cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos, orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe um anjo do céu que o fortalecia. E posto em agonia, orava mais intensamente. O seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue que corriam até o chão. E disse-lhes, versículo 46: Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Queridos, começa o sacrifício do cordeiro. Quando contempla o seu próprio sofrimento e quando a sua humanidade grita. A humanidade de Jesus gritou no jardim de Getsêmani. O homem chamado Jesus, contemplando o sofrimento do Calvário, conversou com o papai e disse: Pai, se possível, não deixa eu passar por isso que eu estou contemplando agora. Quem estava falando com o pai? Um homem chamado Yeshua, sujeito às mesmas paixões, sujeito às mesmas fraquezas, embora não tivesse, mas estava sujeito, se, como diz o nosso linguajar, se marcasse toca, ele caía. Porque por 3 vezes consecutivas, no deserto ele foi tentado por Satanás. Não foi por demônio não, irmão, foi por Satanás. E o homem chamado Jesus, que contempla o Calvário, diz: eu não quero passar por isso. Eu não quero sofrer desse jeito. Um homem com 33 anos de idade, extremamente novo, um jovem de 33 anos de idade. Queridos, quando ele verbaliza ao pai a possibilidade de não passar, há uma resposta de Deus, e você sabe muito bem disso, que a resposta é não. Ei, não é todo mundo que sabe ouvir um não. Às vezes o filho pede alguma coisa do pai e o pai diz não. Ele balança a cabeça para dizer: tá bom, meu filho? Não. Tá bom? Nós nunca, como filhos, vamos dizer: está bom, pai, porque a resposta que eu quero do Senhor é um sim. Mas não, meu filho. Tá bom? Não. O pai disse não. E lá no fundo, ele sabia que a resposta era não. Mas diante de tanta coisa que ele já estava contemplando, ali ele vê uma possibilidade, mas não havia nenhuma, nem no céu, nem na terra,
e nem no inferno tinha uma possibilidade para ele desistir diante da missão que ele estava para cumprir. Para o inferno seria uma satisfação ele desistir, para o céu seria uma decepção ele desistir. Nós vivemos, irmãos, hoje debaixo de paradigmas. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós folgamos na nossa parcialidade. Nós folgamos na nossa vida amena, calma, serena e sossegada. Só que esses paradigmas que nós agregamos a nós mesmos, essa cultura que nós assimilamos, a cultura do mundo, a forma de viver do mundo, a forma de agir como o mundo, nos prende. E se Jesus não vigiasse, ele seria envolvido pelo desejo de não morrer. Porque quando ele contempla lá no Getsêmani, ele sabe de tudo que ele vai passar. E como eu e você não sabemos o que nós vamos passar, o último dia da nossa vida, a última hora da nossa vida, o último minuto da nossa vida não será tão sofrido como foi de Jesus. Porque ele sabia, ele contemplava, veio uma revelação do céu naquilo que ele iria passar. Ou seja, uma vez eu ministrei sobre mais ou menos isso, e eu disse naquela oportunidade: Jesus sofreu 2 vezes. Se a cultura que nós assimilamos, a forma de viver, que vivemos de fato em Manacapuru, você que está em Manaus, você que está em outro estado, em outro país, que se acostumou, nos acostumamos com as pessoas, nos acostumamos com a nossa casa, nos acostumamos com tudo que temos, tudo que fazemos. E quando nos deparamos para fazer algo diferente, nós questionamos, porque não queremos fazer nada diferente. Jesus veio ao mundo com um propósito, e naquela hora Deus revela a Jesus o propósito pelo qual ele veio ao mundo. Ele revela, irmãos. Quando Jesus está diante de Pilatos, em João capítulo 18, versículo 37, Pilatos pergunta dele: tu és o rei dos judeus? Ou tu és rei? E Jesus respondeu para ele assim: olha, tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci, para isso eu vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Porque todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Como tu não gosta da verdade, tu não vai ouvir a minha voz. Você sabe por que o mundo não quer mais o cristianismo? Porque o cristianismo depõe contra o mundo. Você sabe por que estão tirando as Bíblias dos lugares públicos? Porque eles estão afastando a verdade, para que a verdade sobre eles não sobressaia. Mas a todos quanto a verdade for revelada, a verdade vai trazer a verdadeira libertação sobre ele. Então Pilatos ficou de boca aberta, porque ele não esperava aquela resposta.
Ele esperava que alguém se humilhasse, que Jesus se humilhasse, para soltá-lo. Inclusive Pilatos diz para ele: tu não sabes que eu tenho o poder de te libertar ou de te crucificar? E Jesus diz: nenhuma autoridade tu terias, se do céu não tivesse sido dada a você. Aí ele diz: para isso eu vim. O propósito da vinda de Jesus era morrer, e naquela hora ele aceitou morrer. Aceitar. Se fosse você, você aceitaria? Se fosse você ou um filho seu, você deixaria? Se fosse seu marido, talvez você desse graças a Deus, talvez não. Se fosse sua esposa, talvez você desse graças a Deus, talvez não. Mas se fosse um filho, com certeza, e esse com certeza é de 99,9% de chance de dizer: dificilmente nós aceitaríamos. Mas olhe para a pessoa que está do seu lado e diga: ele aceitou. E ele diz para Pilatos que eu vim para dar testemunho daquele que me enviou, o Pai. O que o Deus, o Pai, mandou ele dizer, João 3,16: diga para eles que eu amo. Diga a Marina que eu a amo. Diga a Cristiane que eu a amo. Diz ao Nadson que eu amo. Diz a Jennifer que eu a amo. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga: ele te ama. E o testemunho era: diga a eles que eu projetei a salvação para ele. E o que Jesus fez? Aceitou o plano. O Pai projetou a vida de Jesus. Gênesis 3, 14, 15. Vou ler só o 15. E porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Ou seja, no Éden, Deus prometeu. Então Jesus não poderia abortar a missão, porque a promessa de Deus tinha que ser cumprida. Em Isaías 52, 13: eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado e muito sublime. Isaías 7,14: portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal, eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Uma virgem. Para Jesus nascer, uma mulher teve que aceitar estar grávida estando virgem. Quem aceitaria aqui? Eu quero lembrar que a sociedade não era essa. A sociedade era judaica. Eu quero lembrar que a sociedade não era aberta. A sociedade era fechada. Eu quero lembrar que uma mulher que estava grávida e não se sabia o marido, ou não tinha marido, no mínimo ela tinha se prostituído, e no mínimo ela seria morta apedrejada. E ela aceitou. Em Isaías 9,6 diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros, seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Este é um homem que nascia com um propósito.
Este é um homem que não podia abortar a sua missão, embora na sua humanidade teria toda a condição, porque Deus não tirou o livre-arbítrio de Jesus, assim como Ele nunca vai tirar o livre-arbítrio de você. Jesus não nasceu como um robô, como um aplicativo, ou como um programa, um software. Não. Jesus não é um software, aonde o programador diz tudo o que vai fazer e tudo o que não vai fazer. Ele nasceu com o poder de escolha, do mesmo jeito que você nasceu. Mas lá no Getsemane, não foi no Calvário, no Getsemane, na hora que dava para correr, Ele diz: eu aceito o que tu me destes para fazer. Um homem que nasce com um propósito, mas também com uma vida toda para viver, porém precisava tomar uma decisão, e a decisão foi: eu aceito. Tá. Aceita no momento de um conflito humano, no mesmo conflito que você tem. Quantos conflitos você teve antes de vir para Jesus? Puxa, eu tenho que deixar isso, eu tenho que deixar aquilo, eu tenho que largar o homem, porque o homem é marido de uma outra mulher, eu tenho que voltar para o meu marido. Zaqueu, eu vou dar metade dos meus bens, e naquelas pessoas que eu defraudei, eu vou restituir 4 vezes mais. Quando nós estamos na cadeira, e eu me lembro muito bem disso, porque a pessoa que pregou a palavra de Deus para mim, quando eu estava num banco daqueles de madeira, foi o pastor Antônio Teixeira de Castro, que hoje dorme no Senhor. Eu estava ali, num conflito terrível, de aceitar Jesus, ou não aceitar, de renunciar ao mundo, ou de estar vivendo para Ele. Quantos conflitos você tem passado, meu irmão? E todos esses conflitos Jesus contempla, o Espírito Santo contempla, o Pai contempla, mas eles não tomam a decisão por você, porque a decisão sempre foi e sempre será sua. Naquela hora do conflito, eu acho interessante, irmãos, eu não sei se você lembra do filme do Mel Gibson, Paixão, onde Satanás, ele se apresenta, né, no rosto daquele personagem careca, aquele rosto fechado, e a cobra, a serpente, a jararaca, a cascavel, correndo, andando pelo meio, onde Jesus estava ajoelhado. Olhe para a pessoa que está do seu lado, diga: de vez em quando aparece uma cascavel no meio, aparece uma jararaca no meio, aparece uma tentação no meio, mas hoje o Senhor te trouxe aqui, aleluia, e disse para você: você tem vencido a tentação, e eu vou te colocar nos lugares melhores. Você tem vencido a tentação, e o teu nome continua escrito no livro da vida. Você tem vencido a tentação, e eu te coloco, aleluia, nos lugares de honra. Ei, aleluia, olha só que coisa tremenda, Jesus no meio da tentação, seja Ele no deserto, seja Ele no jardim de Getsemane, com o poder de ceder a tentação, e Ele decidiu não vou ceder. Quantas tentações nós já cedemos? Pesquisa aí no seu cérebro. Sabe, queridos, Jesus estava debaixo de um conflito terrível. Tanto é que no versículo 41, 42 e 43 diz assim: e apartou-se deles de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que o fortalecia.
Mas de repente, ele se levanta e ele vai ver os discípulos que poderiam estar ajudando, intercedendo por ele, mas os discípulos estão fazendo o que, irmãos? Roncando, dormindo. E ele olha para os discípulos e diz: ué, por nenhum momento vocês conseguem velar comigo, orar comigo? Eu estou aqui sofrendo e vocês estão aí dormindo. Olha, irmãos, olhem para mim. Vai ter momento na sua vida que não vai ter ninguém para lhe ajudar. Não vai ter um homem, não vai ter uma mulher, não vai ter um pai, não vai ter uma mãe, não vai ter um marido, não vai ter uma esposa, mas vai ter a presença dos anjos de Deus confortando, consolando através do Espírito Santo, sendo consolado através do Espírito Santo, sendo guardado através do Pai, aleluia, sendo guiado através, aleluia, do Espírito do Senhor. Mas você estar ali e olha para a direita, olha para a esquerda, olha para frente, olha para trás e não vê ninguém. Às vezes até o próprio líder some, mas você nunca vai estar só. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga: você nunca vai estar só. Quando os discípulos estavam dormindo, quando o Pai disse não, ao mesmo tempo o Pai está mandando suas legiões de anjos, e Ele vai, e eles vão, e eles chegam, aleluia, para confortar o coração do filho, porque o filho precisava estar fortalecido, e a sua força veio na oração, e os anjos contemplaram, aleluia, o sofrimento dele, mas foi lá para confortá-lo, por causa da decisão. Toda decisão que você toma na direção de Deus são decisões que mexem com o inferno. E que o inimigo não vai gostar nunca. Mas olhe para a pessoa que está do seu lado e diga: tu não deves satisfação para ele. A tua satisfação sempre será para o Senhor, Rei dos reis, aleluia, para o Senhor dos senhores. A sua satisfação sempre será a Deus e nunca ao diabo. Aí você pergunta: apóstolo, o que isso tem a ver comigo? O ensinamento que ele traz. Você sabe, irmãos, que nós, como pessoas, muitas das vezes não queremos aceitar a vontade de Deus, porque a vontade de Deus geralmente não é aquilo que nós esperamos. Se uma pessoa nos trai, o que nós queremos? Que ela morra. Mata, Senhor, pelo amor de Ti mesmo. Deixa passar um caminhão em cima dela. Ou pelo menos, Senhor, deixa ela sair da igreja, pelo menos eu não vou vê-la lá todo domingo. Essa é a nossa vontade. Mas não é a vontade de Deus. E o que Jesus nos ensina? Nos ensina que a vontade de Deus sempre tem algo maior na frente. Ensina que a vontade de Deus, embora não seja nossa, assim como não era de Jesus, vai produzir algo poderoso, inimaginável, algo glorioso, algo na frente. E eu quero dizer, irmão, que nenhum sacrifício que você fez pelo Evangelho, nenhum sacrifício que você faz na direção de Deus, nenhum sacrifício que você faz para cumprir o princípio da palavra, será em vão, será à toa. Em todos os sacrifícios que você fizer, Deus te dará a devida recompensa. Quem planta no Espírito colhe a vida eterna. Jesus está ensinando. Sabe por quê, queridos? Quando eu falei que muitas vezes
não vai ficar ninguém para nos ajudar. Quando nós falamos ninguém, no sentido humano, é que quando Jesus se entrega ao exército romano, todo mundo vaza, todo mundo vai embora. Inclusive ele profetiza: ferirei as ovelhas, ou ferirei o pastor, e as ovelhas vão dispersar. E agora? Está só? Não, nunca esteve só. Embora se sentisse só, porque lá na cruz ele diz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, ou seja, Deus meu, por que me desamparaste? É terrível, irmão, se sentir só. Mas ele decidiu fazer a vontade do Pai. E ele nos ensina nessa noite a fazer a vontade de Deus, porque segundo o livro de Romanos, a vontade de Deus sempre foi perfeita, sempre foi maravilhosa, sempre foi agradável. Mas não aos meus olhos, aos olhos de Deus não importa, irmãos, porque no final vai ser bênção. Pode cutucar o irmão que está ao seu lado, diga: meu irmão, no final vai ser bênção. Vai ser bênção no final. Você que está, aleluia, se guardando junto à namorada, junto ao noivo, no final, quando casar, vai ser bênção. Aí, ele nos ensina que aceitar ou respeitar, aceitar ou respeitar, nós não sabemos aceitar os outros como eles são. Naquele dia Jesus se aceitou. Não, você não está entendendo, né? Jesus nasceu com uma missão, irmãos. No momento do Getsêmani, ele estava dizendo: Pai, se possível passa de mim esse cálice. Mas como ele, o Pai, revela: você nasceu para isso, meu filho. E ele fala isso depois para Pilatos: você nasceu para isso, para dar testemunho da verdade. Você nasceu para morrer e resgatar a humanidade, que eu prometi o resgate no Éden. Você vai ferir a cabeça da serpente. Sabe, queridos, a pergunta é: você aceita? Jesus se aceitou naquele dia. Você se aceita? Você gosta de você? Você se aceita com essa chamada que você tem? Ou será que a chamada que você tem por Deus é uma sobrecarga, é um jugo? Alguém pode perguntar: pastor, o senhor gosta de ser pastor? Eu gosto agora, mas antes eu não queria. Minha vida foi atrás do teclado, 12, 15 anos tocando teclado. Quando o meu pastor, que era o pastor Jessé, ele anunciava fulano, beltrano, ciclano, vai sair para a obra. Eu digo: meu Deus, não deixa que ele me enxergue aqui, porque eu não quero ser pastor. Cadê o Zedequias? Eu vi o Zedequias sair para a obra. Zedequias aceitou Jesus muito depois que eu. Muito depois que eu. Quando vi Zedequias sair para a obra, o coração ficava ali. Daqui a pouco ele vai querer me apresentar, e eu não quero. Eu quero ser empresário, eu quero ter a drogaria, eu quero ter um carro novo. Você aceita quem você é? Até o presente momento eu não me aceitava. Eu tinha chamada, mas eu não aceitava. Eu tinha o dom, mas eu não aceitava. Para mim o dom era a música, o teclado. Mas Deus tinha algo além disso. Ele nunca tirou isso de mim. Nunca tirou o amor pela música, nunca tirou o amor pela adoração.
mas Ele sempre tem algo maior para o homem, e é isso que eu quero dizer hoje para você, querido. Deus tem algo maior para você, e agora é preciso você aceitar a vontade que é boa, perfeita e agradável de Deus na sua vida. Você aceita? Você aceita ser o que Deus sonhou, ao invés de ser como eu sonhava, apenas um empresário? Não é todo mundo que aceita não, irmãos. Não é todo mundo que aceita não. Pergunta a pessoa que está do seu lado, diga: você aceita? Se você disser: Senhor, passa de mim esse cálice, Senhor, eu jamais vou querer ser isso, Senhor, eu jamais vou querer renunciar à bebida, Senhor, eu jamais vou querer renunciar à minha vida, sou muito jovem, eu tenho muita coisa para viver, Senhor, olha só, está tudo esticado, está tudo beleza, eu tenho toda a força, Senhor, eu estou na minha flor de idade. E o Senhor diz: querido, eu tenho uma flor de idade para você, para toda a eternidade. Aleluia. Na eternidade você vai ser sempre jovem, na eternidade você não vai envelhecer, na eternidade você não vai adoecer, na eternidade você não vai ter fome, não vai ter nudez, você não vai ter tristeza, não vai ser amargo, não vai ser como fel. Na eternidade você será como os anjos do céu. Aleluia. Na eternidade você vai passar, aleluia, o tempo adorando, glorificando, exaltando, aleluia, tendo comunhão com todos, e a santificação sempre inquestionável. Mas a pergunta é: você aceita? A apóstola ela começou a falar sobre talento. Eu estive na casa do Félix essa semana, muito gostoso. Obrigado, querido, por me receber na sua casa. Para mim foi um prazer, foi uma satisfação. E eu falei com eles sobre talentos. E às vezes eu olho aqui, irmãos, como eu disse na casa do Félix, eu olho aqui e vejo tantos talentos, eu vejo tantas pessoas, eu vejo tanta riqueza. E não podemos ter um culto só para crianças. Um culto só de crianças, paralelo a esse culto, porque não tem espaço. Mas tem tanta gente para fazer isso. Mas a pergunta é: tem tanta gente para fazer isso, mas essa gente aceita essa chamada? Você que é levita, você que canta em casa, você aceita? Você que está no mundo, curtindo, você aceita se submeter à vontade soberana de Cristo? Deus, você aceita e qual? O que? Quando? Como? Sabe, queridos, Deus quer tirar o ostracismo do meio de nós. O avivamento vai vir. Vai acontecer o avivamento nessa igreja. Vai acontecer o avivamento na sua casa. Vai acontecer. Mas eu tenho que sair do ostracismo. Do ostracismo social. As pessoas serão impactadas porque eu serei impactado. Porque sairemos do ostracismo social. Essa pandemia, ela empurrou as pessoas para o ostracismo social. Esse
inércia. É um termo em que as pessoas, elas eram afastadas pela imposição, ou elas eram afastadas involuntariamente ou voluntariamente. Elas reclusavam, elas ficavam isoladas, e nós vivemos isso, o isolamento. Mas isso não gera simplesmente um afastamento do Covid, um afastamento de uma bactéria, um afastamento de uma doença, porque junto com isso vem a depressão, vem a ansiedade. As pessoas querem sair, mas não podem. As pessoas querem trabalhar, mas não podem. As pessoas querem viver, mas não podem. E eu estou dizendo para você, quando o Filho liberta, Ele liberta completamente. Quem é de Jesus jamais será prisioneiro, porque por mais que o corpo não possa ir a um lugar determinado, o espírito e a alma sempre serão livres, porque a mente é livre. A mente é livre. Diga para a pessoa que está ao seu lado, diga: a mente é livre. A mente é livre. E com uma mente livre ninguém pode. Não. Com uma mente livre, irmão, ninguém pode. Sabe por quê? Porque a mente livre, ela é livre porque ela conhece Deus. Jesus conhecia Deus. Jesus conhece Deus. Ele sabia ali no Getsemane que quem estava garantindo a vitória para ele era o Pai. E por mais que ele fosse passar pela morte, ele iria voltar à vida. Querido, por mais que eu e você um dia passemos pela morte, acredite, nós retornaremos à vida. Mas muitos de nós temos questionado o porquê de aceitar a vontade de Jesus, o porquê de aceitar a vontade de Deus. É sempre muito difícil, Túlio, é sempre muito difícil, Esther, é sempre muito difícil, Fabiana, é sempre muito difícil olhar para o imaginável, olhar pelos olhos da fé, quando nós contemplamos nos olhos físicos coisas que nos dão prazer. Quantos prazeres você já teve que renunciar? Quantos prazeres nós tivemos que deixar para o mundo? O que mais você gostava no mundo e você teve que renunciar? E por que você fez isso? Porque Jesus prometeu que aquele que perder a sua vida por amor de mim, achará. Mas aquele que não quiser perder a sua vida, ou aquele que quiser ganhar a sua vida, a perderá. Quando se fala aceitar a Jesus, muitas pessoas que hoje, entre aspas, são cristãs, elas dizem: não, eu já aceitei, mas a vida é toda torta, mas a vida é promíscua, mas a vida é uma devassidão. Aceitar a Jesus não é nada mais, não é nada menos do que aceitar ser dependente dEle. Aceitar a Jesus não é nada mais e nada menos do que reconhecer que assim como Ele abriu mão da sua vida quanto à própria vontade, aquele que está aceitando está abrindo mão de uma vida no mundo para viver uma vida com Deus. Aceitar a Jesus é se autoavaliar todo dia para conhecer as fraquezas e as virtudes, para ver aonde falhou, para acertar, e para ver aonde acertou, para vigiar, para continuar acertando.
Aceitar a Jesus é não se conformar com as próprias limitações, mas sempre lutar para superar aquilo pelo qual sempre tem caído. Como tem caído? Irmãos, tem áreas na nossa vida que nós precisamos realmente vigiar, porque se não vigiarmos, o inimigo nos engana. Aceitar a Jesus é ter esse compromisso de olhar para o céu e saber que por mais que, entre aspas, esteja perdendo alguma coisa na terra, cada vez mais se acrescenta algo poderoso na presença de Deus. E por fim, aceitar a Jesus é não abrir mão de ser feliz. Jesus aceitou a vontade do Pai. Eu aceito a vontade do Filho. Jesus aceitou a vontade do Pai. Você aceita a vontade do Filho? Queridos, a felicidade não está na morte, mas na vida que Ele gera dentro de nós. Ninguém tem prazer de morrer, nunca nós teremos prazer de morrer. Mas eu sei, você sabe, quem lê a Bíblia sabe, por mais que queiram tirar a Bíblia da educação brasileira, ela não sairá do meu coração, ela não sairá da sua casa, ela não sairá da sua família. Você verá os filhos dos teus filhos, você verá os seus netos com um exemplar da Bíblia na mão, não porque o outro queira, mas porque você determina que a palavra de Deus é vida para os que se alimentam dela. Se alimentar dele, se alimentar do Espírito, se alimentar do Cordeiro, é aceitar a Jesus. Se alimentar de Yeshua é aceitar a vontade do Pai. Da mesma forma que Jesus, volto a dizer, lá no Getsêmani, decidiu aceitar. Eu aceito a vontade do Pai. Olhe para a pessoa que está do seu lado e pergunte: e você? Responda para a pessoa que está do seu lado. Ele lhe fez uma pergunta, responda para ela. Ele lhe perguntou: e você? Não está preparado para aceitar a vontade dele? Jesus estava entre aceitar a cruz ou sair dali, porque a partir dali ele seria preso. Irmão, se você soubesse que vinha um exército só lhe pegar para levar você, para lhe torturar e lhe matar, você ia ficar naquele lugar? Não íamos ficar, irmãos. Ele aceitou ficar naquele lugar, porque naquele momento vieram os soldados e o levaram embora. Você aceita? Você aceita entregar sua vida para Ele? Ele aceitou entregar a vida dele para você. Você aceita se render a Ele? Ele decidiu se render ao Pai. Você aceita sacrificar seu presente e seu futuro, confiando sua vida a Ele? Eu quero pedir para a igreja ficar em pé. Recapitule agora o que foi ministrado. Ele tinha um poder de decisão, mas decidiu se submeter à vontade do Pai,
ao projeto declarado no Éden, em Gênesis 3. Ele teve a oportunidade de fugir, mas na hora H, ele disse: todavia não seja como eu quero, mas como tu desejas. Quando ele se entrega, todo mundo foge e ele fica só. Passa a noite sendo julgado de uma forma injusta, porque não poderia haver julgamento à noite. Ele é levado para receber os açoites ininterruptos, deixando o seu sangue na praça, deixando o seu sangue nas ruas, deixando sua carne porque ele via você como via mim, para eu e você um dia dizer a ele: não te quero, não te aceito, quero viver a minha vida, quero contemplar meus próprios sonhos, quero viver da forma que me dá prazer, porque é isso que ele tem ouvido. E como eu tenho dito esses últimos dias, o evangelho é tão maravilhoso, mas é tão tremendo, mas é tão poderoso, que hoje não tem necessidade de mendigar para alguém aceitar a Jesus, porque aquele que perde a sua vida por amor a ele, achará. Mas aquele que quer ganhar a sua própria vida, perdê-la. Santo, és incomparável, não há outro como tu, reina sobre a terra, sempre. Santo, és incomparável, não há outro como tu, reina sobre a terra e céus para sempre. Santo, és incomparável, não há outro como tu, reina sobre a terra e céus para sempre. Santo, és incomparável, não há outro como tu, reina sobre a terra e céus para sempre. Olhem para mim, queridos. Eu não troco uma noite de sono com Jesus por uma noite no carnaval. Eu não troco um culto como esse, de adorar e exaltar a Jesus, por uma festa num baile. Tudo que ele proporciona àqueles que decidem aceitá-lo é incomparável. Não existe nada igual ao que ele proporciona a mim e a você. Santo, és incomparável, não há outro como tu, reina sobre a terra e céu para sempre. Troque essa vidinha que você tem pela vida de excelência com Jesus. Não
importa onde você esteja, no templo ou na internet, troque hoje essa vida limitada que você tem pela presença de Jesus. Pode vir. Troque hoje. Resolva aceitar Jesus. Eu me ajoelho contigo, meu filho. Eu me ajoelho com você. Eu decidi trocar a minha vida medíocre por uma vida de excelência. Não é uma vida de pastor, é uma vida de servo. Não é uma vida de dinheiro, não. Porque o evangelho não promete dinheiro para ninguém, mas promete uma vida de excelência para aquele que se submete. Vem para uma vida incomparável. Santo, és incomparável, não há outro como tu. Reina sobre a vida, para sempre. Santo, és incomparável, não há outro como tu. Reina sobre a terra, céu, para sempre. Santo, és incomparável, não há outro como tu. Reina sobre a terra, céu, para sempre. Raimundo, faz assim, Raimundo. Raimundo, existe uma vida melhor com Jesus. Fora de Jesus, existe uma vida incomparável com Jesus. José, existe alguma vida melhor fora de Jesus? Nunca teve e jamais haverá. Francisco, Maria, Joana, tu vai querer continuar desse jeito? Não. Decida hoje. Cristo é a tua resposta. Jesus é a porta que se entra e que se sai e que se encontra pastagem. Jesus é a porta que se entra, que se sai e que se toma a água da vida. Jesus é a resposta para o deprimido, para o oprimido, aleluia, para o desviado. Ei, talvez seja muito difícil para você voltar, mas eu estou dizendo para você, hoje Deus está te dando a força para você retornar aos braços do Pai. Então Ele é incomparável, porque sua presença é incomparável, porque o seu peito é incomparável, porque o seu sacrifício é incomparável, porque a vida que Ele libera sobre mim, sobre você é incomparável. Então, em nome de Jesus, saia do seu lugar e venha para Ele, aleluia. Decida hoje a sua vida diante do Senhor. Isso, meu amigo, é isso, meu irmão. Abra seus braços e adore Ele. Santo, és incomparável, não há outro como tu. Reina sobre a terra, céu, para sempre. Santo, és incomparável, não há outro como tu. Reina sobre a terra e céu, para sempre. A igreja levanta as mãos. Você que está se rendendo, erga sua voz diante do Senhor. Diga: Pai, eu decido te aceitar. Aceitar a tua vontade na minha vida. Aceitar teu querer em minha vida. Jesus teve que decidir naquele dia se entregar por mim. Hoje eu decido me entregar para Ele. Toma minha vida, Yeshua. Toma minha vida e faz de mim um vaso novo, um homem novo, uma pessoa nova. Transforma-me, restaura-me. Hoje eu confesso a Ti como meu Senhor. Me ensina a caminhar no princípio. Me ensina a ser fiel. Eu sou limitado. Diga isso para Ele. Diga quem você é. Diga: eu sou limitado.
Eu tenho fraquezas, eu tenho limitações, mas restaura a minha espiritualidade, a minha vida, a minha comunhão. Eu quero ser santo. Por isso reescreve hoje meu nome no livro da vida, porque eu te aceito e eu me coloco diante de ti no nome de Jesus.